Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aí para mais uma aula de geografia com vocês, tá ok? Professor Márcio, professor aí da escola Júlio Mastrodomênico. E para as primeiras séries, o tema de nossa aula hoje será os processos de segregação espacial e cultural no território brasileiro, tá ok? Aqui nós temos a habilidade que será desenvolvida, né? Seria ela comparar os significados de territórios, fronteiras e vazios espacial, temporal e cultural em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas, civilização e barbárie, nomadismo e sedentarismo, esclarecimento e obscurantismo, cidade e campo, entre outras, ok? A princípio, existe aí um vídeo, né? O que é concentração urbana. E esse vídeo, você deve copiar esse link que você está vendo embaixo aí e colar lá no YouTube. Você vai conseguir assistir a esse vídeo, tá ok? É muito simples, é rápido, são praticamente 6 minutinhos da aula aí para vocês. Eu não vou passar o vídeo, né? Porque até então perde o sentido da aula, tá ok? Segregação urbana ou ambiental. O que seria isso, né? Seriam as diferenças encontradas em bairros periféricos de uma cidade, de uma grande cidade, se comparada, por exemplo, à área central dessa mesma cidade, tá ok? Então diz assim, a segregação urbana ambiental é uma das faces mais importantes da desigualdade social e sua parte promotora. A dificuldade de acesso aos serviços de infraestrutura urbana, como transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e desmoronamentos, entre outros. Soma-se a menores oportunidades de emprego, particularmente do emprego formal, menos oportunidade de profissionalização, maior exposição à violência, à discriminação racial, à discriminação contra as mulheres e crianças, ao difícil acesso ao lazer. A lista é interminável, né? Repetindo então, essa segregação urbana ambiental, a qual nós vamos estar estudando aqui, ela refere-se, na realidade, aos problemas encontrados na periferia da cidade que na área central não possui. Como o próprio texto acabou de ser pronunciado aí, né? A questão da infraestrutura, falta de transporte coletivo, falta de iluminação, falta de segurança, falta de escolas, geralmente ocorre na periferia e não na área central da cidade. Óbvio que na periferia, que é onde nós encontramos as pessoas mais pobres, né, de menor poder aquisitivo, tá ok? Aqui, olha, nós temos aí o contraste social. Diz assim: favela da Rocinha, maior favela do Brasil, em contraste com os edifícios de São Conrado, no Rio de Janeiro, né? Então, se você observar com atenção, olha aqui, ó, tô mostrando com o mouse aqui para vocês os edifícios luxuosos, onde moram pessoas importantes, pessoas de alto poder aquisitivo, ou seja, que tem um salário muito bom. E ao fundo aqui, olha, você pode observar aqui a presença das favelas. Ou seja, em uma mesma cidade é possível você ver um contraste social, que é nada mais, nada menos que a diferença entre pobres e ricos numa mesma área urbana. Os ricos estariam aqui nos edifícios luxuosos e aqui, né, nas favelas, a presença da classe menos favorecida, tá ok? Também, nessa foto, é possível nós observarmos uma urbanização desordenada. O que seria isso, né? Observem vocês com atenção, certo? Aqui seria um morro, e esse morro foi ocupado por casas, por barracos. Quando chega época do verão, dezembro, janeiro, fevereiro, é muito comum chuvas intensas. E essas chuvas vão ocasionar o que aqui? Desmoronamentos, certo? Podendo levar a óbitos aí inúmeras famílias, crianças, jovens, mulheres, homens e tudo mais, né? Então, isso é fruto de uma urbanização desordenada. Não poderíamos estar aqui nos morros
colocando as casas nesse lugar. Aqui havia uma vegetação e a vegetação foi retirada, com isso a água não infiltra mais. Consequentemente, ela tende a escoar, levando consigo terras, levando consigo as próprias moradias, tá ok? Moradia, direito constitucional. Aqui, olha, eu acho que vocês estão observando aqui a presença de moradia, são as casas populares, e é importante que existe aí, olha, um artigo 23 da Constituição Federal, que ela define aí a importância da moradia como direito social e estabelece no seu artigo a promoção de programas de construção de moradias e melhoria nas condições habitacionais, saneamento básico, entre as competências comuns, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos próprios municípios. Na realidade, nós sabemos que isso aí é coisa para inglês ver, né? Isso, na realidade, não ocorre da forma como realmente deveria estar ocorrendo. Faltam muitas moradias, muitas pessoas muitas vezes morando na rua, certo? Moradores de rua, ou então morando aí embaixo de viadutos, de pontes, devido a quê? Devido à falta de moradias, tá ok? Nesse outro slide, nós temos a importância sobre os pontos de alagamento da região metropolitana de São Paulo. Professor, por que a gente ouve falar tanto, né? Olha lá, em alagamentos, né? Inundações. Muito simples. O que acontece? Como houve uma pavimentação intensa, né? Asfalto, calçadas, a água não infiltra mais. A água não filtrando, durante as grandes chuvas, ela tende a escoar para as áreas mais baixas. Daí, o que vai acontecer? Imagine bem vocês, como exemplo próximo lá ao Rio Tietê, São Paulo, né? Então, o rio em si, ele não suporta a quantidade de água que chega até ele. Ele acaba transbordando, ele acaba inundando, que é algo muito comum aí de se ver nas telejornais que nós acompanhamos aí constantemente, né? Então, essas áreas de inundações, elas são áreas mais baixas, certo? E que ocorrem em consequência do processo de pavimentação e calçamento. Quer dizer, a água não infiltra. Se ela não infiltra, ela vai correr para a parte mais baixa. Consequentemente, vai haver aí processos de alagamento. É interessante que na região metropolitana de São Paulo, durante o período das chuvas, fala-se muito em alagamento. Já no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, fala-se muito em desmoronamento, né? Quando as encostas dos morros desmoronam, né? Arrastando casas. Por quê, professor? Muito simples, deve-se ao relevo. Lá no Rio de Janeiro, já temos aí maior quantidade de morros. Lembra lá do Cristo Redentor, por exemplo. Já em São Paulo, essa quantidade de morros é menor. Então, nós vamos encontrar ali nas baixadas áreas inundadas, tá ok? Essa atividade, ela é muito simples, né? Diz assim, ó, analisando o caso de moradias no Brasil, em especial nos grandes centros urbanos, podemos afirmar que isso é um problema social recorrente em muitos municípios? Comente sua resposta. Sem sombra de dúvidas, né? Essa questão aí da moradia, né? Dos grandes centros urbanos aí, na realidade não é só os grandes centros urbanos, né? A falta de moradias, ela está nos pequenos, médios e grandes centros urbanos, tá ok? Então existe aí um problema sério que precisa ser urgentemente levado em questão pelos nossos governantes, que é a questão da moradia. Pois bem, aqui eu tenho um mapa da região metropolitana de São Paulo. Olha que interessante, né? Esse em cinzinha que você está vendo aqui no meio aqui, olha, é a cidade de São Paulo. Mais ao lado nós temos inúmeros outros municípios. Na realidade, a região metropolitana de São Paulo, ela vai ser formada aqui, gente, por 39 municípios. E esses municípios, eles vão subdividir aqui, olha com atenção aqui, olha, né? Olha, nós temos aí município de São Paulo, aí depois sub-região norte, sub-região leste, sub-região sudeste, sub-região sudoeste e sub-região oeste. O ponto central é o município de São Paulo, depois divide-se em sub-regiões. Lembrando a todos novamente, são na realidade 39 municípios que formam a região metropolitana de São Paulo, tá ok? Aqui também, né, deslocamento pendular para trabalhos, região metropolitana, né?
O saldo considera apenas os que se deslocavam para o trabalho e retornavam aos seus domicílios diariamente. Olha, esse deslocamento pendular que vocês estão observando aí, nada mais é do que aquele deslocamento que se faz durante o dia. Ou seja, a pessoa sai de dia, durante a manhã, por exemplo, certo? E à noite retorna para sua casa, tá? Então, é pendular, é constante, é que nem o professor de vocês. Ele sai de Bernardino, vem até Ipauçu, depois à noite ele retorna para casa. Isso é uma migração pendular. Sai de manhã e retorna à tarde ou à noite, tá ok? E aqui, né, nós temos aqui só para vocês observarem com bastante atenção, o deslocamento pendular das regiões metropolitanas, aqui no caso do Rio de Janeiro, também muito comum. Ah, professor, mas para que haja esse tipo de deslocamento é necessário que tenha um transporte coletivo. Isso, transporte público. São os ônibus, são metrô, são, por exemplo, trens, né? Muito importante para que possa ocorrer esse deslocamento pendular. A saída de manhã e o retorno à tarde ou à noite, tá ok? Aqui também eu tenho mais um deslocamento pendular. Essa região aqui é a região da Grande Recife, capital de Pernambuco. Muito comum também. Então as pessoas saem de manhã por volta das 4 da manhã e retornam à noite por volta das 8 horas da noite, usando muitas vezes 2 ônibus, 3 ônibus, metrô, trens e tudo mais, tá ok? Aqui, olha, nós temos a região metropolitana de São Paulo. Vou pôr a câmera bem pertinho para vocês verem, observarem com atenção. E essas flechas, elas indicam o fluxo de pessoas. Então você pode observar que muitos vêm para o município de São Paulo e outros saem do município de São Paulo para os municípios vizinhos. Repetindo, isso é realizado todo dia. Sai de manhã e volta de tardezinha ou à noite, tá ok? Muito bem. Transporte público, gente, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Mais de 60 milhões de pessoas nas cidades brasileiras são transportadas diariamente pelo transporte público de passageiros, fundamental para a grande parte da população brasileira. O transporte público tem características que o distinguem de outros devido à universalidade e à continuidade de atendimento na forma de redes de linhas e itinerários de ônibus ou de sistemas metroferroviários. É um direito social nos termos da Constituição Federal do Brasil, né? Observe aí a foto, tá? O congestionamento de pessoas aí no caso dos trens, dos metrôs. Se você observar o jornal de manhã, geralmente eles passam ao vivo as pessoas utilizando o transporte público, né, como o metrô, por exemplo, em pleno período de pandemia, é algo assim assustador, né? Porque a quantidade de pessoas próximas uma da outra é realmente assustador. Para nós aqui do interior, né, a gente fica até assim abismado quando vê todo aquele povo entrando e saindo de dentro dos ônibus, tá ok? Ônibus, metrô, trens e tudo mais, tá? Aqui também nós temos um outro vídeo sobre o Estatuto da Cidade. É um vídeo pequenininho de 3 minutos. O professor não vai passar, mas você pode copiar o link e ir no YouTube, né, e colocar lá, colar o link lá, você vai assistir o Estatuto da Cidade, tá? São as leis vigentes dentro dos municípios, tá ok? Então é de grande importância também. O professor só não vai ficar passando o vídeo aqui para vocês, para que a gente não possa perder tanto tempo assim, tá bom? Muito bem. O que mais importante? O Habitat, né, compreende aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é um problema de assentamento humano das Nações Unidas, que começou em 76 com a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos em Vancouver, no Canadá. Numa época em que os governos começaram a perceber seriamente que as cidades sob suas jurisdições como futuros emergentes por si próprias, tá ok? Então aí, né, é um caso assim de preocupação já a nível mundial com relação aos assentamentos humanos, né, as moradias e tudo mais, tá ok? Finalizando a nossa aula, tá? Os materiais dessa aula,
Eu gostaria de deixar bem claro para vocês, então, primeiro, o que é segregação socioespacial? São as diferenças que ocorrem entre bairros, principalmente bairro da periferia com os bairros do centro da cidade, onde os bairros centrais têm assim, uma infraestrutura melhor, a educação melhor, saúde melhor, né, segurança melhor, iluminação, pavimentação, tudo bonitinho. Já nas áreas periféricas, o que acontece? Né? É tudo precário, né? Falta ônibus, falta hospitais, faltam postos de saúde, faltam escolas, falta iluminação, falta tudo, certo? E mais uma coisa importante, com relação ao transporte público, certo? Nós temos poucos os transporte público, deveríamos ter mais ônibus, né? Mais metrôs, para que pudesse servir a população de uma forma mais confortável. Isso também é algo assustador. Com relação às favelas, tá? Ninguém gostaria de estar morando dentro de uma favela, certo? Porém, as condições de vida das pessoas muitas vezes as obrigam a ir, né, morar aí na periferia, nas áreas de favela e tudo mais, tá ok? Então, eu espero que essa aula tenha servido a todos. Qualquer dúvida, nós estaremos aí no privado, mande a dúvida para o professor e tenham todos um ótimo final de dia, tá ok? Forte abraço a todos. Quem ministrou essa aula foi o professor Márcio de Geografia de vocês. Bom dia a todos.